E uma das notícias que chamaram a atenção nessa tragédia foi a de que apenas 3 deputadas enviaram verbas para a prevenção de desastre. Entre elas, Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, com quem eu converso agora e, inclusive, agradeço aqui a presença. Boa noite, deputada. Boa noite, Gi. É um prazer estar aqui com vocês. Deputada, a senhora conhecia a situação de risco de alagamentos no Rio Grande do Sul, de onde saiu essa sensibilidade para destinar a verba para prevenção antes desse desastre? Aqui, o desastres ambientais, né, não é uma novidade aqui no nosso estado. Há mais de 10 anos, a gente vive estiagens, né, secas que afetam boa parte do estado do Rio Grande do Sul. E essas estiagens vêm afetando de uma forma muito dramática a agricultura, o fornecimento de água, enfim. Aqui no Rio Grande do Sul, um estado que é rico em águas. E isso vem me chamando a atenção porque é sempre muito dramático. Então, nós começamos já há algum tempo a discutir a recuperação das vertentes de água. Né? E no último ano, nos 2 últimos anos, a gente vive uma realidade mais dramática, porque um período é de seca e outro de enchentes, dois dramas que afetam o Rio Grande do Sul. Né? Isso sempre se deu de forma muito regionalizada. Este momento dramático que a gente vive, ele assumiu uma dimensão enorme, porque ele não afeta uma região do Rio Grande do Sul, ele está afetando todo o Rio Grande do Sul. Né? Então, era algo que já os institutos de pesquisa, pesquisadores, o Rio Grande do Sul tem uma tradição em políticas ambientais, tem um movimento ambientalista forte aqui, tem a AGAPAN, uma das primeiras organizações de defesa do meio ambiente do país, do famoso Lutzenberg, e então tem uma tradição nesse debate. E eu sempre estive muito atenta a isso, e quando começou a surgir esses eventos climáticos, a gente tem falado da necessidade de preservar e de recuperar as áreas, as regiões degradadas, recuperar as encostas dos rios, reflorestar regiões. Então, foi muito nesse sentido. Inclusive, eu acredito muito na participação das mulheres, do cidadão comum. Então, o recurso que eu destinei de emendas foi justamente para trabalhar educação ambiental, para preparar agentes, né, de educação ambiental. E junto com isso nós defendemos e trabalhamos muito junto ao governo federal para, no PAC Seleções, contemplar o município de Porto Alegre com quase 60 milhões para a recuperação das encostas aqui na nossa cidade. Então, é uma realidade que já se constata há bastante tempo, né? De que vem acontecendo mudanças. Obviamente que sabemos que o problema não é regional, é um problema nacional, é um problema global, né? Mas cada um tem que fazer a sua parte. Eu, na condição de deputada federal, eu sei que nós estamos num espaço privilegiado no sentido de poder incidir sobre a política, de poder incidir sobre a legislação, e tenho dedicado meu tempo para isso, né? Enfrentando as desigualdades, as discriminações, mas sabemos que as emergências climáticas, elas afetam profundamente as minorias vulnerabilizadas, que são as mulheres, são os periféricos,
são os trabalhadores, os pequenos agricultores, a agricultura familiar no campo, então a gente precisa tratar isso com muita seriedade. Deputada, falando exatamente sobre isso, pegando essa sua deixa sobre os afetados, né? O prefeito Sebastião Melo, ele tinha aí 428 milhões em caixa, não destinou para essa área. Além disso, a prevenção de desastres ambientais não constava no plano do governador, né? Qual que é a sua avaliação sobre essa falta de investimentos? Depois disso que aconteceu, será que vai ter mais cuidado, mais atenção com isso? Isso é muito grave, porque o poder público tem levado pouco a sério esse debate. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, além de não investir, ele flexibilizou a legislação de preservação do meio ambiente no estado, que tinha uma legislação que era modelo no país, uma das primeiras construídas no país. Ele flexibilizou para a exploração de áreas de preservação ambiental, ele flexibilizou na entrada de agrotóxicos que são proibidos em outros países, né? E não investiu um centavo. Foi duramente criticado aqui no estado, porque o ano passado nós enfrentamos 3 ciclones, enchentes terríveis, que foi muito forte aqui na região de Maquiné, no Vale do Caí, no Vale do Taquari. E no orçamento do Estado, esse ano ele destinou 50 mil reais para a Defesa Civil, que nós sabemos que tem um papel determinante, que aliás é que está coordenando a Defesa Civil Nacional, junto com a estadual, todo o processo aqui de resgate das vítimas da enchente. Então isso é uma falta de sensibilidade, mas também é um entendimento de que o mercado de uma política pública e do papel do Estado são governantes, tanto o nosso governador Eduardo Leite, quanto o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, são governantes que entendem que defendem a teoria do Estado mínimo, que o Estado não precisa se responsabilizar com nada e passa para a economia, para o mercado, definir e decidir. Então, está acontecendo isso com várias instituições públicas que têm um papel importante na forma como se usa os meios naturais, né? Então, é falta de sensibilidade, mas também tem um entendimento que permeia esses políticos, que é o modelo de desenvolvimento local, regional, e uma ideia de que a natureza é um bem inesgotável. Tá? Gi, passa por isso também, eu tenho convicção, que é muito do perfil das pessoas que estão no poder. Deputada, rapidinho, me desculpa, rapidinho aqui que nosso tempo está apertado, mas eu queria fazer mais uma pergunta, né? Em relação ao papel dos deputados federais, né? Que os deputados aí do Sul terão em Brasília para conseguir que essa reconstrução vá para frente, avance. Nós estamos trabalhando num conjunto de medidas. Tá? Ontem nós aprovamos na Câmara um PDL que flexibiliza a legislação no caso de uma emergência ambiental como se vive aqui no Rio Grande do Sul. Tiramos as despesas que virão nesse primeiro momento de ajuda humanitária, que é de resgate, garantir um lugar seguro para as famílias, garantir alimento e água. Tá? Então, flexibilizamos nesse sentido, tiramos do teto de gastos esses gastos, né? Junto com o ministro da Fazenda e das Relações Institucionais, por determinação do presidente Lula, foram liberados ontem e hoje 1 bilhão e 60 milhões das emendas parlamentares, as nossas, tanto as individuais quanto
as de bancada. E selecionamos um conjunto de legislação que diz respeito à preservação do meio ambiente, que diz respeito ao enfrentamento às emergências climáticas, para ser aprovado de forma imediata, ainda esta semana, se possível. Onde nós estamos com uma bancada, a bancada gaúcha está unida, está trabalhando muito firmemente no sentido de elencar e levantar proposições que levem à reconstrução das cidades. Primeiro, nesse momento, é o resgate de pessoas, é garantir lugar seguro para as pessoas. Num segundo momento, é reconstruir, que passa por limpeza, desobstrução de vias, rodovias, reconstrução de pontes, e isso tem uma complexidade, porque não podemos reconstruir tudo isso sem ter muito presente como vamos preservar para que isso não venha a ser destruído tudo novamente. A bancada gaúcha já reuniu com os ministros, reuniu com o presidente Lula, onde trabalhamos muito firmemente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, justamente para liberar tudo que podemos do ponto de vista da legislação, do ponto de vista financeiro. Financeiro, obviamente, que passa muito pelo Executivo, mas também o Executivo, o presidente Lula, precisa de uma legislação que lhe dê garantia de não estar cometendo um ato de improbidade administrativa ou simplesmente repassar, ou de estar ferindo a responsabilidade fiscal. Então, estamos muito coesos, muito nesse sentido. E trabalhando para que chegue os recursos o mais rapidamente possível para as famílias e para os municípios que têm essa importante tarefa de reconstruir as cidades. Deputada, aqui na TVT, no seu jornal, a gente estende a solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Muito obrigada aí pelo seu depoimento. Eu que agradeço a oportunidade. O Rio Grande do Sul vive um momento difícil e, felizmente, o nosso país tem um povo aguerrido e solidário. Está recebendo apoio e solidariedade de todo o país, de todos os estados, da comunidade internacional, dos países vizinhos, e isso demonstra a força do nosso país, a força do nosso estado e a força do nosso povo. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada.